Vocês estão? Uma agenda que funciona é algo que te desafia? É uma coisa que você olha e fala, meu Deus, eu falo que quero organizar a minha vida, mas eu sempre tenho a sensação que estou correndo e queria que meu dia tivesse 30 horas. Quem nunca, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Muito bom estar aqui com você, muito bom poder ter esse momento aqui onde a gente vai ter esse café e conselho. A ideia aqui é a gente trocar bastante, é a gente conseguir ter um movimento aí de aprendizado, onde a gente também vai poder ter essa interação maior. Faz um tempo que eu não venho aqui falar com você, faz um tempo que eu não estou aqui ao vivo, e eu decidi hoje vir para começar a me desafiar também a estar ao vivo aqui com você, porque é um movimento que faz sentido, é um movimento de transbordo também, de compartilhar o que eu tenho aprendido. Afinal de contas, eu estava pensando isso esse fim de semana. Quanta coisa mudou desde que eu comecei a minha jornada empreendedora. E é isso que eu quero dividir com você. Então, vai chamando quem ainda não chegou. Bem-vinda, Bela. Seja bem-vinda. Vai chamando aí quem ainda não recebeu o aviso. O Instagram demora para avisar as pessoas, né? Quando a gente está ao vivo. Então, vai convidando pessoas, vai avisando. Hoje a ideia é a gente ter um movimento de troca. Como eu estava falando no início, a gente vai olhar a nossa jornada empreendedora. E eu fiz um exercício esse fim de semana. Bela, fala para mim, você já empreende? O que você faz hoje? Deixa aqui nos comentários para mim. Como que tá aí o clima? Gente, aqui em São Paulo, eu vou ser honesta. Eu tô aqui com essa blusa que é térmica, com esse colete que me deixa quentinha, porque tá muito frio, tá muito gelado. E a previsão aqui é 16 graus. Como é que tá aí para você? Como é que tá sendo aí esse outono que tá mais com cara de inverno do que tudo aqui no Sudeste? Claro que em outras regiões a gente sabe que o clima também tá sentindo, né, alterações. Mas fala para mim, como é que tá sendo aí? Bom, aqui, como eu comentei, né, o tempo tá meio frio, e aí, ainda por cima, estão fazendo aquela lavagem da área externa do meu condomínio, do meu prédio. Então, tá tendo água para todo lugar, sabe? Além do frio e da chuva que tá por aqui, ainda tem todo esse lado aqui. A gente acabou de lavar a nossa sacada, porque nesse processo de limpeza do prédio, sujou tudo aqui. Bem-vinda, Mirela, seja muito bem-vinda, um prazer ter você aqui comigo também. Mirela é uma querida, gente, ela tem um escritório de contabilidade, então se você precisa aí organizar seu negócio, organizar sua empresa, ela é uma pessoa que pode te ajudar, tá? Ela pode contribuir aí, tem uma equipe bem preparada, tá aqui em São Paulo, ela tem essa jornada empreendedora aí também, sabe bem os desafios que é ter uma boa agenda, né, Mirela? Silvia, querida, seja muito bem-vinda. Silvia também. A Silvia é uma querida, ela é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Ela traz aí esse olhar da arte-terapia para ajudar a gente a ficar bem, né? E ela atende também empresas, atende pessoa física, é uma parceira, né? Do nosso Uber sistêmico, né, Silvia? Sejam muito bem-vindas, meninas. Podem ir convidando mais pessoas, que eu sei que o Instagram leva um tempo para entregar a mensagem, né, de que a gente está ao vivo. Quando entrega, né, esse algoritmo aí, cada dia nos surpreende de alguma maneira. E a gente vai hoje, então, ter uma troca bem legal. Estou segurando um pouco para chegar mais gente, mas a gente já vai entrar no tema. Eu quero saber de vocês, né? Como é para vocês essa questão de agenda? É um tema que desafia você na sua jornada empreendedora? É um tema que tira o seu sono? É um tema que você termina a semana pensando, meu Deus do céu, eu fiz, planejei, ainda ficou X, Y, W, Z atividade que eu não fiz. Ou pior, tem ainda essa coisa pessoal, aquela agenda pessoal, aquela coisa da família que eu não olhei. Quem aí tem esse tipo de desafio? Vai trazendo para mim aqui, qual é o seu desafio quando o assunto é agenda? Qual é o ponto que te tira do sério, que te tira do eixo?
também tem aquele lado, né? Às vezes, quando eu era líder de operações, eu tinha muito esse impacto. Eu acredito que para vocês deve ter também. Quando a gente tem equipe, se a gente não tomar cuidado, a gente vive a agenda do time. E acontecia muito isso comigo quando eu era líder de operações. Eu tinha, dentro do escritório comigo, 80 pessoas. Na rua, eu tinha pelo menos mais 120. A minha equipe não era muito pequena, não. E o maior desafio era, entrei no escritório, às vezes eu não tinha tempo de sentar. A equipe já vinha com um monte de coisa. Quem nunca passou por isso aí, né? Mirella colocou aqui, né? Para a maioria, é um tema que para a maioria dos empreendedores não conseguem ter uma agenda, só agenda mental que não funciona. Pois é, Mirella, hoje a gente vai falar sobre agenda mental também, porque é muito isso, né? O nosso desafio, quando a gente está no nosso negócio, é muito, na minha visão, é muito parecido de quando eu lidero uma equipe no corporativo. A diferença é que no corporativo eu tenho um chefe, eu tenho uma diretoria, eu tenho uma presidência, eu tenho todo um ecossistema que ainda dá pitaco e interfere na minha rotina. Como assim? Eles marcam reunião sem me consultar. Aí vem o meu time e joga demandas terceirizando, né, delegando para cima, como a minha mentora Sabrina fala, e de repente você se vê à mercê da agenda do seu time ou à mercê da agenda de outras pessoas. Então, o que é importante a gente entender quando nós estamos falando de uma agenda? A primeira coisa, a agenda que funciona começa com você tendo clareza. Clareza de objetivos, clareza de prioridades, clareza do que você deseja alcançar naquele dia. Eu gosto muito de uma visão que o Joel J fala, que é o Big Win. Você pode escolher no seu dia determinar qual é aquele grande ganho, grande vitória que não vai terminar o dia sem ter sido entregue. Por quê? Porque o grande erro da gente é querer dar conta de tudo. E sabe quem faz isso com maestria? A gente, mulher. Mulher é um bicho danado, mulher é um trem que quer porque quer dar conta de tudo. Só que qual que é o ponto? A gente não vai dar conta de tudo. E o que eu mais aprendi no início, eu era tratada até às vezes como fria, como uma pessoa que não tem sentimentos, que não tem, sabe, desumana. Às vezes eu era tratada assim na empresa, porque eu sempre fui muito objetiva. Então eu olhava e falava, isso faz parte do meu plano? Não. Vai me levar onde eu quero? Não. Então eu não vou fazer. E isso em casa, no trabalho, na saúde, em tudo, gente. Mas não é tão simples fazer isso. Hoje, a minha intenção é contribuir com você para que você construa uma mentalidade que te ajude a filtrar o que realmente só você pode fazer. Porque qual que é o nosso erro quando a gente fala de agenda? É achar que tudo que vem na nossa mão, a gente tem que fazer. Aí, antes de entrar nisso, eu quero entender o seguinte, quem de vocês aqui faz um planejamento semanal ou diário? Mi, eu acho que, não sei se na sua tela aí tem um aviãozinho. Aqui no meu eu vejo o aviãozinho do lado do comentário. Esse aviãozinho é que você consegue compartilhar a live, tá? Que dá para você mandar para mais gente. Pode mandar que vai ser uma honra contribuir com quem chegar. Fala para mim, pessoal, quem de vocês aí faz planejamento semanal? Quem de vocês aí tem o hábito de sentar ou na segunda, ou no domingo, ou que seja na sexta, e pensar na semana seguinte? Quando você faz isso, o que você usa? Bem-vinda, Malu. Bem-vinda. Bem-vinda, Rose, né, das Sensações Aromas, acho que é a Rose. Sejam bem-vindas. Boa, bem-vinda, Andréia. Fala para mim, pessoal, como é que vocês fazem? Vocês têm esse hábito de fazer um planejamento semanal? Se sim, como vocês fazem? Não tem, né, Mi? Tá bom. Quem faz? Como que você faz? Você usa
Excel, você usa papel, você faz um controle? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu uso esse aqui. Esse aqui é meu planejamento de hoje, inclusive. Bem-vinda, Raquel, bem-vinda, Letícia. Toda vez eu troco seu nome, você tá vendo, né? Eu chamo o segundo nome toda vez. A Letícia, ela é membro do Clube do Livro, é professora de inglês, estava em Nova York recentemente, toda chique. É uma pessoa muito legal também, que se você quiser aprender um idioma, é com ela que você vai. Samuca Vinhos, bem-vindo também. Tem mais alguém que eu não cumprimentei? Não. André, eu já falei. Então, sejam bem-vindos, pessoal. Vão dividindo aí com o pessoal a live, mandando o aviãozinho para mais gente participar. Bom, a Mirella já falou que não tem o hábito de planejar a semana. E vocês? Algum de vocês aqui tem o hábito? A Letícia quer aprender a fazer agenda, perfeito. A ideia hoje é sair um pouco com esse olhar, tá? Bom, o que eu vejo? No início, eu sou dominante, no meu perfil DISC. Quem não entende isso, diz que é um teste comportamental que diz como a gente se comporta a maior parte do tempo. Eu sou o dominante e influente, 2 perfis que detestam agenda. Não, só não. Bem-vinda, Kati, seja bem-vinda. Qual foi o meu grande desafio? Eu sempre fui muito pautada em objetivo, então eu era assim, eu começava o dia e pensava, hoje eu vou fazer, por exemplo, hoje eu vou para academia. E aí eu deixava, eu vou para academia, mas eu não tinha um horário que eu ia para academia. Ou eu era assim, eu preciso entregar o relatório X, mas eu não tinha um horário para entregar esse relatório X. Minha vida era um caos no trabalho. Bem-vinda, Letícia, bem-vinda. André, eu te vejo, nem sempre dá certo mesmo. Por quê? É exatamente isso que eu estou falando aqui. Às vezes, a gente fica com aquilo na cabeça. Ou a gente planeja, mas a gente não dá folga na nossa agenda. Então, qual que é o ponto aqui? O mais importante, quando a gente fala de ter uma agenda, é você ter clareza do que você quer realizar naquele período. O que se eu fizer primeiro vai gerar mais resultado? Ou qual é a atividade que se eu fizer primeiro facilita todas as outras? Essas perguntas estão no livro A Única Coisa e Mais Rápido 10 vezes é mais fácil que 2 vezes. O que acontece? A gente tem uma tendência de deixar as coisas muito soltas. E o que eu tenho aprendido? Que a gente pode fazer isso diferente. Quando a gente está falando de um perfil DISC de estabilidade e cautela, esse é um perfil que faz agenda no minuto a minuto. Qual é o desafio desse perfil? Ele faz agenda minuto a minuto, mas ele tem dificuldade na execução. A gente que é dominante ou influente não quer fazer agenda, sai fazendo as coisas atropelado. Os dois dão certo do seu jeito, só que qual é o ponto? Gasta-se muita energia por não ter um planejamento. E o que eu mais tenho aprendido é que planejamento é vida. Por quê? Porque planejamento me dá previsibilidade, me acalma, me tranquiliza para eu saber que aquilo que é mais importante eu já fiz. As outras coisas, se eu não fizer, tá tudo bem. Aí vem um ponto. Quando você vai procurar técnicas, práticas para organização do tempo, para gestão, influente estável, Andréia, tem a dicotomia de hora quer fazer o detalhe lá, minuto a minuto, mas na hora da execução faz tudo atropelado. Aí quando volta para ver o plano, nem sempre executou, que é o que você falou, que nem sempre dá certo. Aí o que você pode tirar de aprendizado? Não está dando certo porque você está executando sem olhar o plano, ou nem está no plano que você está executando, ou não está dando certo porque você planeja A e faz Z, X, W. Entende? Então é isso que você precisa entender. Bem-vinda, Tiene Paula, bem-vinda. Então o que acontece? Quando a gente fala de uma agenda que funciona, a minha primeira sugestão, por isso que aqui é um café com conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. O que isso quer dizer? Que quanto mais eu estou nesse movimento de estar com pessoas
que me aconselham, que me trazem perspectivas diferentes, mais a sabedoria habita. Então eu espero que aqui a gente tenha essa troca muito rica nesse sentido, tá? E aqui eu quero trazer esse olhar assim, a gente quando está falando do planejamento, tudo começa antes. Eu preciso trabalhar o meu emocional. Por quê? A minha mentalidade e o meu emocional. Às vezes, você está preocupado em fazer uma agenda, está preocupado em fazer um movimento que não está alinhado com os teus objetivos. Alguém te disse que para você ser bem-sucedido no seu negócio, na sua empresa, você precisa seguir aquela cartilha. Aí você vai pegar a cartilha que funciona para a Alcione e vai pôr na vida da Letícia, ou vai pôr na vida da Andréia. Gente, não vai funcionar, porque cada um tem um jeito. Ó, a Andréia aqui é influente estável. Eu sou dominante e influente. Você acha que eu vou ter a paciência de pegar uma agenda e fazer minuto a minuto? Gente, eu faço em blocos. E mesmo assim eu ponho poucos blocos. Eu aprendi aqui. Menos é mais eficiente. Por quê? Antes eu fazia uma agenda que eu enchia de coisa. Tudo alinhado ao meu objetivo, tá? Mas não era necessariamente prioritário. E aí qual era a consequência? No fim do dia eu parava para olhar minha agenda, eu tinha feito um monte de ação, mas nenhuma estava no plano. Porque lembra que eu falei do influente, Andréia? Eu também vivi isso. Pôr as coisas na agenda e de repente fazer diferente. Aí o que eu fiz? Eu falei, chega dessa palhaçada. Vou fazer uma agenda que funciona para mim. Qual é a agenda que funciona para mim? A agenda que atende às minhas prioridades. Então, tudo começa na mentalidade. Mirela, você que comentou aí que não tem um planejamento hoje, a minha sugestão para você é a seguinte, e para quem está aqui que também se identifica com a Mirela, que não tem um planejamento, pega cada dia de manhã, antes de sair de casa, se puder faz na véspera, mas se não faz de manhã, antes de sair de casa. Você vai olhar o seu dia. Qual é o inegociável de hoje? Na minha vida pessoal, ou seja, quando eu falo na vida pessoal, eu estou falando no meu relacionamento, na minha saúde, na minha espiritualidade, na minha carreira e nas minhas finanças. Nas finanças, não, na minha saúde, é que as finanças é consequência. Quando você tem clareza disso, hoje, você começa a olhar e pensar quanto eu dei ênfase a isso no dia de hoje. Então, começa assim. Por exemplo, eu tomei uma decisão aqui que agora, 2026, eu vou dar foco na minha saúde. Minhas áreas de foco intenso é saúde e carreira, que é o meu negócio. Eu tenho o meu horário para cuidar de mim. Depois eu vou olhar para o meu negócio. Mas tudo começa na minha decisão. Quando eu não estava clara disso, gente, eu fazia tudo, menos ir para academia, menos comer direito, menos ter uma boa qualidade de sono. Aí no ano passado, eu decidi que eu precisava olhar para isso. Aí eu fui, marquei consulta com a Fabrini, que é a minha médica biomédica que me acompanha, integrativa, que me ajuda com suplementação. Gente, quem tá aí a partir dos 40 e tantos, eu recomendo que faça a busca de um profissional assim, a Fabrini maravilhosa. Se vocês quiserem, eu dou o contato dela, me chama no direct. Eu tinha os calorões, eu tava começando a ficar fadigada, eu tava começando a ficar meio mole. E eu não sou assim, eu sou ligada no 1500. E aí eu falei, não, tem coisa errada. Fui atrás, fiz exames, tal, vi que tinha coisa errada. O que eu fiz? Decidi cuidar da minha saúde. Aí eu olhei para minha empresa, esse vai fazer 3 anos, esse é o segundo ano inteiro que eu tô na minha empresa. Eu olhei para minha empresa e falei, por que a minha empresa ainda não cresceu o tanto que ela pode? Aí eu olhei para mim, falei, porque eu não tô fazendo uma agenda que prioriza o que é importante na empresa. Eu passo o dia trabalhando, mas às vezes não faço o que é mais importante. Se identificou aí? Diz para mim.
Manda aí um coraçãozinho. Se você teve algum insight, manda para mim aqui, ou um foguinho, ou um coraçãozinho, para eu saber que isso deu os 2 minutos que valeu a pena estar aqui, tá? Por quê, gente? Porque eu olhei e falei, não dá para ficar nessa conversa. Eu preciso agir. Então, por isso que eu falo que cuidar da agenda, ter uma agenda que funciona, começa no emocional e na mentalidade. Que bom que você vai para academia, pelo menos, né, Mirella? Senão você ia estar surtada do que a gente conversou. Se você não vai para academia, pelo menos, você ia estar surtada aí. Mas isso é uma coisa que a gente vai resolver, né? A gente vai resolver muito em breve. Então, o que acontece? Quando você para e pensa, igual a Mirella trouxe aqui, ó, ela já sabe, ó a importância da mentalidade. Ela já sabe que está priorizando só o trabalho ultimamente. Mas ela consegue pelo menos ir para academia. Por quê? Porque a academia é uma prioridade para ela, saúde. Boa tarde, é a Fernanda. Boa tarde, Fernanda, seja bem-vinda. Por que é uma prioridade para a Mirella? Porque ela está olhando para a saúde. Talvez a academia seja um lugar que a Mi se desestressa. Teve uma fase em 2014, 2015. Gente, foi uma fase que, assim, atividade física para mim era um inegociável num nível que eu atravessava a Avenida Paulista a pé para andar, porque eu não tinha condição de ir para academia, porque não dava tempo. Não tinha, na época, tanto Smart Fit como tem hoje. Não tinha academia perto da minha casa que ficasse aberta até tarde. Eu não queria chegar tão tarde em casa treinando lá perto da empresa, até porque lá era muito caro na época a academia. Eu atravessava a Paulista a pé. Eu subia 21 andares de escada. Por quê? Porque se eu não fizesse isso, eu ia surtar. Gente, vocês vão ouvir barulho aqui. É o seguinte, tá chegando uma pessoa aqui em casa e o meu cachorro tá latindo. Só a gente seguir aqui que tá tudo bem, tá bom? A gente, né, tem uns momentos aqui. É isso, Patrícia, a gente cansa o corpo para descansar a mente. Mas o que acontece? Você, às vezes, tá fazendo essas coisas, mas não tá trazendo isso pro resto da vida. Então, por exemplo, Mi, vou trazer seu exemplo de novo, tá? Você tá indo pra academia, é seu inegociável, assim, você faça chuva ou faça sol, você vai. Aí a pergunta é, por que eu não pego essa mesma energia para transferir para outras áreas da minha vida para fazer os inegociáveis dessas áreas? Por quê? Se eu cuidar só da saúde e eu não cuidar dos meus relacionamentos, se eu não cuidar do meu trabalho, se eu não cuidar da minha espiritualidade, essas áreas também vão ter problema. E aí eu vou continuar com essa sensação de que eu não estou fazendo uma agenda que funciona. Eu vou continuar com a sensação de que eu estou correndo atrás do rabo o tempo todo. É isso, Cat. Que bom, gerou um insight de 2 minutos aí? Muito bom. Isso aí. É isso. Atividade física é importante para criar o hábito e trouxe rotina para outras áreas. Eu tô nessa, Fernanda. Eu tô assim, eu decidi na virada do ano fazer... Gente, foi uma loucura. Posso abrir um parênteses aqui? Bem, foi uma loucura. Eu comecei a ver, eu acompanho muito o Joel J. E aí eu comecei a ver uns podcasts dele no ano passado, que ele estava falando com uma galera que foi lá e fez um tal de um desafio de 75 dias. 75 Hard Days é o desafio. E aí eu falei, cara, legal. E passou. Aí chegou uma hora que eu fiquei assim, peraí, mas por que eu não faço isso? Aí eu falei, é verdade, né? Por que eu não faço? Aí esse ser aqui vai e inventa de entrar nesse raio desse desafio. O que é? Esse desafio é assim, são 75 dias ininterruptos de atividade física. Esse trabalho, esse exercício, são 30 minutos no mínimo, onde você vai fazer uma atividade física. O desafio ele contempla algumas coisas. Eu peguei para mim a atividade física, mas ele contempla leitura, devocional e oração, meditação.
alimentação saudável, corte de açúcar e atividade física. Os outros itens eu já pratico. Então eu faltava para mim a atividade física. Comecei esse raio desse desafio. Aí, Fernanda, que falou da consistência aí, eu falei, eu preciso de consistência, porque eu estava numa fase que eu estava bem sem vergonha, em todas as áreas. Eu falava que ia ler 10 páginas, lia 2, às vezes não lia. Falava que ia para academia, eu ia 3 dias da semana. Ia fazer aqui funil de vendas, fazia corte de açúcar, tudo de bom, mas é desafio, Malu. Ia fazer prospecção aqui, fazia um dia na semana, 5 não. Tava meio sem vergonha, sabe? Aí eu falei, não, eu vou fazer esse desafio, porque eu acho que vai me ajudar. Beleza. Fui lá e fiz o tal do desafio. Primeiro dia, uhul! Segundo dia, legal. Terceiro dia, ai, senhor. Sétimo dia, ai, que inferno, por que eu entrei nesse negócio? Por quê? Porque logo nessa parte que eu entrei nesse desafio, ali no dia 1º de fevereiro, a academia aqui que eu uso, do meu condomínio, entrou em obras. E eu fiquei 30 dias sem academia. E eu não gosto de treinar em casa. E eu tinha que inventar 30 minutos de atividade física por dia. Gente, pensa no negócio assim, dominante é fogo, missão dada é missão cumprida, sabe? Eu catei meus elásticos que eu levava para as viagens, quando eu viajava muito pela CERT, que eu viajava o Brasil. Eu catei esses elásticos tudo. Aí eu peguei aqui, vídeo no YouTube, chamei o personal, o Renato, que me acompanha, pedi ajuda em algumas coisas. Peguei, olhei pra rua, fui andar na rua. Gente, é um negócio de louco. Mas eu fui e fiz. É isso, Malu, foi resistência. Foi assim, a resistência do campo me testando, para ver se eu realmente estava determinada, e a minha própria visão de, tô determinada mesmo? Tô decidida? Na época a gente tava começando o Gym Rats do clube, porque a gente no clube, na mentoria de negócio que eu faço parte, a gente tem o Gym Rats. Eu usei ele para registrar o meu desafio, gente, porque eu precisava de algum lugar para marcar como estava sendo cada dia. No início eu tinha baixado um aplicativo chamado Habit Now, que eu estava registrando ali o hábito de fazer atividade física, o hábito de controlar meu fluxo de caixa todo dia, o hábito de tocar violão 2 vezes na semana, para poder fazer consistência, né? Na época, até no Clube do Livro, a gente estava lendo, acho que o Hábitos Atômicos, não sei se a Letícia vai lembrar, que eu até falei um pouquinho sobre isso lá no dia do debate. Enfim, eu fiz os 75 dias, gente. Qual foi o melhor desse movimento? Nos primeiros 15 dias, foi muito esse desafio de vencer a minha crença de que fazer exercício em casa não ia dar certo. Eu levantava, punha a roupa da academia, eu ia para a sacada e eu fazia ali polichinelo, polissapato, flexão, alongamento, nana, ia para a rua e andava mais 30 minutos na rua. Voltava aqui pingando, mas fui e fiz. Teve domingo de eu sair de manhã, chegar à tarde, tá meio desanimada, 5:30 da tarde, catava o tênis, rua. Tem essa, tô desanimada não, eu me desafiei, eu preciso cumprir meu desafio. Teve acho que um dia que eu não fiz o desafio direto, que eu pulei. Nesse dia eu só subi andares de escada e andei na escada fixa do metrô, que eu considerei como atividade física também. O que isso me trouxe? Primeiro, ali eu aprendi uma coisa que volta aqui para a agenda. Quando você decide que você vai fazer, ninguém vai te parar. A segunda coisa que eu aprendi, do jeito que... Você lembra, né, Letícia? Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Manter a consistência nesse desafio me deu um gás e uma força para manter a minha consistência na entrega para os meus clientes, na entrega nas mentorias, na entrega de atividades que eu, como aluna, preciso entregar na mentoria que eu estou participando. Me deu energia e consistência para... Até entre eventos rolou, verdade, Silvia. Você estava acompanhando, é verdade. Bem lembrado. Me deu uma resistência, gente, resistência mental, de olhar e falar, cara, eu vou e eu faço.
que isso tem a ver com uma agenda que funciona, Alcione? Tudo. A minha pergunta para você é: o que é uma agenda que funciona para você? Põe aqui no chat para mim, todos vocês, para você, o que é uma agenda que funciona na sua realidade, não é na minha. Para você, ter uma agenda que funciona na sua vida, o que é? Tô esperando aí, enquanto isso eu vou beber meu chá, que a gente falou que era o café, mas eu fiz um chá, que já deve ter esfriado, porque eu tomei muito café de manhã. Hoje eu amanheci, gente, ligada no 1500. Tô dividindo com vocês toda essa energia aqui também. Então manda aqui no chat para mim, o que é para você ter uma agenda que funciona? Deixa eu ver o que mais vocês comentaram aqui. Ah, boa. A Fernanda juntou o audiobook ao momento de ergometria, com isso já ouviu 5 livros. Audiobook para mim não funciona, mas que bom para você que para você funciona. Ó, a Malu traz isso, né, que o trabalho dela é conectar a mulher com a sua saúde através de pequenos hábitos, são eles que fazem a diferença. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu também gosto da academia para cansar o corpo e descansar a mente. Para mim, me relaxa. É muito importante isso. Ter um direcionamento. Para Silvia, uma agenda que funciona é ter direcionamento. Para Cat, uma agenda que funciona é entregar a demanda necessária, tempo para planejar o próximo passo. Quando entrego, não consigo planejar, vira uma bagunça, é isso. Então, entregar a demanda e ter tempo para planejar. A Silvia é ter direcionamento. A Mirella é pontuar o que considera importante no dia na semana e fazer o que considera importante, né, Mi? E também que a gente consiga intercalar outras coisas que aparecem no dia a dia de forma inesperada e fazer também. Para Letícia, uma agenda que funciona é uma agenda que seja flexível, porque lida com pessoas que também lidam com agendas, que sofrem imprevistos. Tá, então a tua agenda é ser flexível para poder ajustar para a agenda do seu cliente, né? E é bem mais difícil, mas necessário ter flexibilidade. Conseguir fazer tudo que é importante para a Patrícia, boa. Ó, então vocês já têm clareza para vocês do que é ter uma agenda que funciona. Então vamos lá, quem precisa de direcionamento, que foi o que a Silvia trouxe aqui? Quem precisa de direcionamento, o que vai direcionar? Silvia, pega essa aí que eu acho que pode te ajudar. E quem aí não tem clareza da agenda que funciona, anota todas as dicas. No fim da live, eu vou dar uma ação para vocês e eu também vou querer o feedback de porque valeu a pena estar aqui, tá? Então, anotem aí para poder contribuir também para fazer valer esse nosso tempo de troca, combinado? Olha só, quem precisa de direcionamento, o que vai fazer? Silvia trouxe aí, né? Eu preciso de uma agenda que funciona para mim, é uma agenda que direciona. O que você vai olhar? Você vai precisar olhar para direcionar qual é o seu objetivo. Você vai olhar o objetivo da semana. Assim, eu gosto do fatiamento, mas vamos pensar de forma prática para te ajudar? O que você quer realizar aquela semana? Essa semana eu quero conseguir agendar 5 reuniões de vendas. Então, você já tem um direcionador, que é agendar 5 reuniões de vendas. Quais são as ações que eu preciso fazer na semana para que eu consiga realizar 5 agendamentos de reuniões de vendas? Aí você volta e pensa nas ações. Que dia da semana eu consigo fazer essas ações? Essas ações eu consigo fazer 5 dias. Então, você pode pôr ela 5 dias da semana. Não, eu consigo fazer, eu preciso fazer 5, mas eu só consigo fazer 3. Então, você vai pôr nos 3 dias que você consegue. Com quantas pessoas eu preciso falar para agendar a reunião? É isso que vai ser o seu direcionador. Vamos num olhar mais amplo, saindo um pouco da parte de venda e prospecção? Eu preciso cumprir uma rotina de atividade física. Meu médico mandou que eu tenha aí 3 horas de exercício na semana. Esse é um direcionador. 3 horas de exercício na semana. Quais são os dias da semana que funcionam para mim? Funciona para mim segunda, quarta e sexta. Na segunda, na quarta e na sexta, qual é o horário que funciona para mim? Que eu tenho
condição de ir sem inventar desculpa. Eu consigo ir às 3 da tarde. Pronto. Então, segunda, quarta e sexta, às 3 da tarde, você vai fazer academia. Ou alguma atividade de pelo menos 1 hora, já que a meta é alcançar 3 horas de atividade. Então, esse é um jeito de trabalhar o direcionador. A Mirella que trouxe aqui, cadê? Pontuar o que considera importante, fazer no dia e na semana e executar, né? Então, primeira coisa, Mirella, você vai olhar o que é importante do seu ponto de vista. Então, por exemplo, para alguns empreendedores, alguns empresários, o mais importante é vender, porque vai trazer caixa novo para a empresa. Então, o que ele precisa ter? Uma agenda, aí vem o Pareto, uma agenda que seja 80% do tempo focada em vendas. Ou eu preciso ter uma agenda onde eu dedique 20% do meu tempo, mas que me traga 80% dos resultados. Aí, nesse sentido, eu vou olhar ali quais são os potenciais clientes que, se eu melhorar o meu relacionamento com ele, eu dobro o que ele já compra de mim. No seu caso, Mi, no seu caso mesmo que eu estou falando, tá, Mirella? Você já tem cliente na tua base. Então, digamos que a sua preocupação agora seja aumentar faturamento. É mais fácil você trabalhar a base de clientes atuais do que buscar novo. Então, esse é o 20% que gera 80% do resultado. Vamos falar agora do que é importante. De repente, para você agora, no seu negócio, o importante não é a venda. O importante é organizar a casa. Então, o que você vai precisar ter? Uma agenda onde esse processo ocupe mais tempo do que os outros. É assim que você vai fazer. Aí, como que eu consigo executar? A execução é a sua tomada de decisão. Outro dia eu estava falando com uma cliente minha, que ela é executiva, e a equipe dela está fazendo delegação para cima. E eu orientei ela, eu falei, o ponto aqui é, você precisa questionar por que estão trazendo demandas que eles deveriam resolver para você resolver. Porque a gente tem 2 fatores. Ou você não ensinou a equipe a resolver esses problemas, você está centralizando e virando gargalo, ou 2, a equipe está folgada, porque você não está colocando limites. Então aqui, para trabalhar a execução, o que você pode fazer é tomada de decisão. É assim, chegou no escritório, pessoal, você precisa se direcionar nesse sentido, tá, Mirella? É liderança pessoal agora. Eu vou chegar no escritório, eu sei que o meu time chega, que aí volta porque eu estava falando de mim lá no início. Quando eu trabalhava na CertSign, teve uma fase que eu tive 300 colaboradores direto comigo, teve uma fase que eu tive 180, 160, e no escritório a maior parte era a minha equipe. Eu chegava e eu via que eu estava virando refém da agenda deles. Como que eu mudei isso? Eu coloquei uma regra. Eu chegava, dava bom dia para todo mundo do andar, e aí eu dedicava a primeira meia hora com a minha equipe de um setor, a segunda meia hora com a outra equipe do outro setor. Direcionei todo mundo, eu sentava na minha mesa e eu ia fazer a minha demanda. E se vinha alguma coisa naquele horário, eu já avisava, daqui a pouco eu olho. Porque nem tudo que vem que parece que está caindo no mundo, está caindo no mundo de verdade. Então esse foi o primeiro ponto que eu aprendi. E aí, Mi, você aí no seu escritório, o que você precisa olhar agora é isso, assim, o que é importante para mim agora? Principalmente na fase que você está aí. O que é prioridade para você? Aí como que você vai definir a prioridade? Prioridade é assim, que a gente olha, o que, se eu fizer primeiro, gera mais resultado? O que é fácil de fazer e gera mais resultado? Quanto mais fácil e mais resultado gerar, mais você vai priorizar. Aí vem a outra camada dessa análise. É fácil, gera resultado e só eu posso fazer? Se a resposta for não, você vai delegar. Porque o que vai ficar com você precisa ser aquilo que ninguém pode fazer além de você, pensando na sua empresa, tá? Quem é eu presa? Como que a gente faz essa análise? Eu vou olhar assim, o que eu tenho, pego a lista de tudo que você tem para fazer. Qual é meu objetivo? Meu objetivo é, por exemplo, fazer 5 reuniões de vendas, agendar 5 reuniões de vendas.
Eu ficar fazendo, eu vou ser bem exagerada agora, mas vamos lá para ficar claro. Eu ficar falando no WhatsApp, num grupo que não tem nada a ver com o meu negócio, vai me ajudar? E se eu deixar esse grupo por último no dia? E ao invés disso eu ir fazer prospecção? Ou eu estar em lugares onde meu cliente ideal está? Isso vai me ajudar. Então isso também é priorização, tá? Então quando você é eu presa, você precisa entender assim, o que se você fizer primeiro, de tudo que você tem para fazer, vai trazer mais resultados e está alinhado ao objetivo do seu negócio. Porque não é só sobre o resultado em si, é sobre atender ao objetivo, tá? Letícia trouxe aqui a flexibilidade. Lê, aqui, quando a gente está falando de flexibilidade, uma coisa que você pode ter é assim, definir uma flexibilidade entre aspas. Por exemplo, você pode definir que o seu horário de atendimento para o cliente é das 14 às 20, por exemplo, ou das 15 às 20, e de manhã, das 7 da manhã às 9. Se o cliente não pode nesses horários, você não vai atender. Nesse dia, vamos dizer assim. Então, digamos que você tem um cliente que você atende toda segunda às 7 da manhã. Você tem na tua cabeça que 7 da manhã é horário setado para atender cliente. De segunda, terça e quarta, por exemplo. Se ele quer esse horário no sábado, você já não vai ter essa flexibilidade, porque você é flexível nos outros dias que funcionam para você. Porque qual é o ponto? A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de agenda flexível para não entrar também na salvadora, de querer fazer tudo que o cliente quer. A minha agenda com o meu cliente também é flexível, mas eu tenho o meu limite. Então eu trago muito claro para o meu cliente quando ele precisa reagendar. Olha, aqui até esse horário eu atendo. Por exemplo, eu tenho um cliente que às vezes quer fazer sessão de segunda-feira. Segunda-feira eu não gosto de fazer sessão. Eu só faço na parte da tarde. Por quê? Porque de manhã é meu tempo comigo, meu tempo de respirar, de colocar as coisas em ordem. Eu tenho total flexibilidade, mas eu tenho limites dentro desse horário, dessa agenda, tá? Paty, você colocou aqui que para você uma agenda que funciona é fazer tudo o que é importante. Então aqui eu faço a pergunta, o que é importante para você? Você precisa ter clareza disso. Você precisa pegar a semana e listar tudo que é importante para você. E aí, de tudo isso que é importante, você vai olhar e trazer qual desses importantes, se você fizer primeiro, vai gerar mais resultado na saúde, na carreira, na espiritualidade e assim por diante, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Isso aí, Cat, o que é fácil de fazer gera mais resultado e só eu posso fazer. Se sim, faz, se não, delega. Aprender a dizer não é posicionamento, tá, Letícia? Aprender a dizer não é um dos critérios de liderança pessoal, inclusive. Por quê? Porque quando você não sabe dizer não, você entra na salvadora. E sabe qual é o problema de você entrar na salvadora? Que você vai fazer a outra pessoa virar o seu agressor. Por quê? Porque você entrou na tríade. E aí, o triângulo de Kaplan, né, que a Sabrina, minha mentora, chama de tríade da escassez. Quando você entra nesse lugar, ninguém ganha. Então, esse ponto é um ponto perigoso. Bom, a gente já entendeu, então, como ter o que funciona para cada uma, para cada pessoa. Para mim, sabe qual é a agenda que funciona? A agenda que funciona é a agenda onde eu coloco o que é prioridade para mim, o que está alinhado aos meus objetivos e que naquele dia eu estou a fim de fazer. Porque tem um monte de coisa que, se eu parar aqui, eu vou precisar fazer. Mas tem dia que eu não quero, então eu não faço. Então eu tô num momento aqui que eu tô assim, o que é o que vai me gerar mais resultado? Eu tô fazendo isso. Ah, mas eu posso fazer um post no LinkedIn. Ah, mas eu posso fazer um artigo, não sei o quê. Vai me dar resultado? Ah, vai ser a médio e longo prazo. Então eu não vou fazer agora. Mas se eu chamar uma pessoa aqui, fazer uma reunião de vendas que eu contribuo na vida dela, vai ajudar? É isso que eu vou fazer. Se eu estou num evento presencial, onde eu tenho um movimento de troca, onde eu consigo trazer uma recomendação, uma indicação, é isso que eu vou fazer. Então,
O que é importante? É você ter clareza do que é prioridade para você. E aqui eu vou trazer uma coisa que é importante, né? Quando a gente pensa em criar uma agenda, em fazer planejamento, qual é a frase que vem na sua cabeça? O que você pensa sobre planejar e ter uma agenda? Fala para mim. Por que essa pergunta é importante? Porque tem uma crença aí atrás que está te impedindo de fazer isso. E essa crença é a que faz com que você vire gargalo, é a que faz com que você vire a agenda dos outros e mais. Você pode achar que não, mas você tem um ganho em fazer assim. É sobrevivência de negócio, né, Mirella? Aqui eu vou trazer um ponto para você refletir, tá bom? Com todo carinho eu vou te trazer. Sabe qual é o perigo de você pensar que é sobrevivência? No modo sobrevivência, eu estou sempre na defensiva. E quando eu estou na defensiva, eu não abro espaço para nada, porque eu quero operar o que sempre foi. E aí é limitar o seu trabalho, tá? E aí, Mirella, você vai ficar num lugar perigoso. Se você está trazendo a sobrevivência como algo essencial, eu mudaria a palavra, tá? Eu traria como é algo que vai alavancar o meu negócio. Porque a agenda, no final, ela traz maturidade. Eu vou trazer uma questão que eu faço aqui para vocês entenderem como eu encaro a minha agenda. Eu sempre estou chamando pessoas para fazer cafés online. Adoro essa interação. Eu tenho sempre uma intenção, ampliar o número de pessoas que me conhecem, que conhecem o que eu faço, ampliar o número de pessoas que eu conheço, que fazem coisas diferentes de mim, mas que às vezes atendem o mesmo público que eu, e também dali sair parceria, indicação, algum movimento assim. Quando eu vou agendar um café, eu não tenho agenda para amanhã. Eu tenho algumas coisas e alguns horários vagos, mas esses horários são para o cliente, para eu marcar reunião de vendas. Isso é ter clareza. Mirella, você que está lá na MLS comigo, junto comigo, você sabe bem, você vai conseguir fazer uma reunião com o Joel J, com o Caio Carneiro ou com o Flávio Augusto a qualquer hora? Existe uma agenda deles. Primeiro, existe um público que eles atendem. A gente ainda está longe desse lugar, né? Mas a gente vai chegar nesse lugar também. Que eu já vou trazer para vocês como vocês fazem isso na vida de vocês. Eles têm uma agenda. Então é assim, eles sabem daqui 2 meses o que eles vão ou não fazer. Porque isso é planejamento. Para quê? Para dar tranquilidade de saber qual é o momento de dar sprint, qual é o momento de relaxar. Quando eu estou o tempo todo no looping, eu não tenho tempo de pensar. Eu não tenho tempo de respirar. E aí, o que isso impacta no meu negócio? Impacta que ele está sempre do mesmo jeito, ele não cresce, ele limita as possibilidades e eu fico estressada, eu fico cansada. Falando do público, você precisa ter clareza também da agenda do seu público. Por exemplo, eu já recebi convite para participar de eventos sistêmicos que a persona não tinha nada a ver com o meu público ideal. E eu agradeci o convite, mas eu não fui. Por quê? Porque não tinha ninguém ali que eu fosse fazer uma conexão, um networking, que pudesse trazer algo mais depois, objetivamente. Ou seja, ia ser uma ação que traria algum retorno a médio e longo prazo. Então você também precisa ter clareza disso, de ser intencional. Fazer uma agenda é sobre isso. Quais são as pessoas que fazem sentido eu me conectar e fazer café? Quais são as prioridades do meu negócio? Eu estou num momento de agendar um monte de café ou eu estou no momento de organizar a minha casa? Ou eu estou no momento de sentar aqui e fazer reunião de vendas? Você precisa ter essa clareza, porque se você não tem uma agenda, você vira a agenda do outro. E isso eu quero que você saia daqui com essa clareza. Se você não tem uma agenda, você vira a agenda do outro. E qual é o perigo de você virar a agenda do outro?
você não tem direcionamento do como você vai alcançar seu resultado. Você fica refém das intenções e vontades do outro. E sabe qual é o problema? Quanto menos você lidera a sua vida, menos você vai prosperar o seu negócio. Porque você é a primeira frente de liderança da sua empresa. Para Letícia, a agenda é limitar o trabalho. Ok. Na verdade, a agenda, ela faz o contrário mesmo e ela te dá liberdade. Sabe que em 2024 eu tive uma reunião com uma hoje amiga, na época a gente estava se conhecendo, que ela me pediu ajuda exatamente para tirar a crença de que agenda e rotina limitavam a vida dela. Ela veio me falando, quando eu ouço a palavra rotina, chega a me dar coceira, porque eu não consigo pensar nisso. Já pensou numa coisa dessa? Então, assim, a agenda, ela é uma ferramenta poderosíssima para você ter consciência do que é importante na sua vida, o que é prioridade e você estar no controle. Porque é o que eu falei, quando você não tem uma agenda, você está na agenda de alguém, tá? Deixa eu ver aqui, Mirella trouxe alguma coisa aqui. Mesmo na turbulência de muitas tarefas, é importante reservar momentos para participar de momentos como esse. Isso aí, Mirella. Isso aí. Parabéns por estar aqui. Parabéns por ter tomado essa decisão. Todos vocês que estão aqui. Porque é isso. A gente precisa, às vezes, sair da bolha. Por isso que eu trouxe ali a frase, né? Um versículo bíblico. Na multidão de conselhos há sabedoria. Então, o que eu recomendo para você? É você entender o seu inegociável. Então, vamos lá. Começa o seu dia e pensa, qual é o seu inegociável? O que você precisa fazer com prioridade, que não pode terminar o dia ficando pendente. Isso você vai olhar na vida pessoal, na saúde, no trabalho. Por exemplo, um inegociável que eu fiz aqui. Logo que eu vou trazer um bastidor aqui, tá? 2024 foi o ano que eu dei o basta. Eu parei de trabalhar numa empresa e decidi que eu ia trabalhar por conta. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses sem saber muito o que eu ia fazer. Até que eu decidi e comecei. Quando eu comecei esse movimento, a primeira coisa que eu vi foi, eu tenho todo o tempo do mundo e eu não sei o que eu faço com esse tempo. Porque quando eu era funcionária, tudo que eu queria era ter tempo. Mesmo fazendo esses controles, eu ainda não tinha tempo, porque ainda tinha agendas que eu não queria estar e que eu precisava pelo trabalho. E aí foi a hora que eu aprendi esses inegociáveis, que aí eu decidi, primeiro inegociável que eu vou fazer no meu relacionamento. Toda vez que eu puder, eu vou almoçar ou jantar com a minha família. Gente, já teve evento que eu fui, que tipo, ia ter um almoço e eu não tava afim de ficar naquele almoço, porque eu queria almoçar com os meninos aqui, porque era o único horário que eu ia poder, porque depois um ia para um compromisso, o outro ia fazer outra coisa, e a gente só ia ter o almoço para ficar junto. Eu saí do evento e vim almoçar em casa. Já aconteceu isso outras vezes em jantares também. É um inegociável meu. Eu tenho meu inegociável, que é meu tempo de qualidade com a minha família, meu tempo de qualidade a sós com meu marido. Outro inegociável que eu criei para mim, o meu cuidado físico, então meu tempo de qualidade comigo, indo para academia, cuidando do meu corpo, cuidando da minha alimentação. O meu tempo com Deus, eu retomei isso porque eu era bem relaxada nisso, é outro inegociável. Então eu começo o meu dia olhando primeiro para mim. Então a minha sugestão para você, quem precisa de direcionamento, quem precisa de entender o que é mais importante, o mais importante da sua agenda é você. Começa cuidando de você. Se você não tem condição de se colocar em primeiro lugar, você vai virar a agenda dos outros a vida inteira. Porque o primeiro posicionamento é você se colocar em primeiro lugar, que é se acordar, não pegar logo o celular, respira, ora a Deus, agradece a Deus pelo dom da vida. É mais um dia que você tem oportunidade de viver um dia novo, de fazer algo novo, diferente, que te leva para o seu resultado. É mais uma oportunidade de estar junto de quem você ama. Agradece a Deus, porque quem você ama acordou também. Você já faz isso? Já pensou nisso?
Você podia acordar hoje e as pessoas que você ama não acordarem. Então, para mim, o primeiro momento ali prioritário é a minha agenda comigo. Acordar, me conectar com Deus, agradecer pela minha vida, pela minha família, pela minha casa que eu dormi em segurança, quentinha, que eu tive o que comer, que eu não preciso me preocupar com comida, porque tem comida para comer. Gente, parece coisa elementar, mas quando a gente é feliz no simples, no pouco, a gente também vai agradecer pelo muito. E isso é bíblico. Depois que eu fiz isso, me priorizei, aí eu vou entender dentro do meu dia qual é a prioridade na empresa. Então, eu tô indo para o trabalho. Qual é a prioridade? Eu preciso já sair de casa com esse plano minimamente desenhado. Eu já sei que a fulana, a ciclana e a beltrana, quando eu entro lá, já vem em cima de mim me trazendo um monte de demanda. Começa a analisar. Eu preciso mesmo definir isso? Será se ela não consegue resolver sozinha? Por que está vindo para mim e ela não está tentando resolver? Que você vai ter a resposta, que às vezes você está sendo centralizador. E o líder centralizador é inseguro, por isso que ele centraliza. Porque ele acredita que ninguém vai conseguir fazer melhor que ele, primeira coisa. Ou porque ele se acha a última bolacha do pacote, ou porque ele tem medo de que se alguém pegar e fizer, ele perca o lugar dele, o trono dourado dele. Tá? Deixa eu ver o que mais que veio aqui. A Cat trouxe aqui, né, que tem passado um dia na semana para descompressão, é isso aí, tomar café, isso é muito importante. Obrigada, Lê, espero que tenha gostado aí, diz para mim porque valeu, deixa aqui no chat para mim porque que valeu a pena. Mirela, é assim, ó, quando tudo parece prioridade, eu te vejo, eu também vivi isso. O que eu aprendi? Tem uma ferramenta no coaching que a gente chama de grade de prioridades. O que você pode fazer? Eu vou pegar aqui Você vai pegar uma folha de papel, você vai fazer um traço assim, você vai fazer um quadrante. Então você vai pegar tudo que é prioridade. Você vai fazer assim, fácil de fazer de um lado, difícil de fazer. E você vai ver o que traz alto resultado e o que traz baixo resultado. É um quadrante, mas não precisa. Eu fiz uma cruz, mas é assim, ó. É um quadrante assim, tá vendo? O que você vai fazer? O que é fácil de fazer e alto resultado, você vai pôr aqui para a ponta. Quanto mais para a ponta, mais prioridade. Se é difícil de fazer e tem baixo resultado, você já vai deixar agendado. Ou melhor, você não vai nem fazer. Lembrei, é que tem o outro lado aqui. A gente tem o fácil de fazer e alto resultado, difícil de fazer com alto resultado também. E a gente tem o fácil de fazer, o difícil de fazer, que traz alto resultado ou baixo resultado. O que você vai fazer? Pega tudo que você tem de prioridade. Você vai olhar assim, isso aqui é fácil de fazer? Vai me dar alto resultado? Você põe num cantinho na folha. Isso aqui, e isso é coisa que você vai fazer primeiro. É fácil de fazer, vai me dar baixo resultado. Você vai deixar lá. Vai pensar se vai fazer. Talvez você programe ou delegue. É difícil de fazer, mas me traz muito resultado. Tudo isso estou falando das prioridades, tá, Mirela? Você vai pegar isso daí e vai colocar agendado. E se é uma coisa difícil de fazer e que não traz resultado, você vai eliminar. É assim que a gente trabalha a prioridade, tá? Então, com isso, o que você precisa entender para ter uma agenda que funciona? O que é importante para você? Qual é o resultado que você quer? Qual é o inegociável que você tem daquele dia, daquela semana, daquele mês? É assim que você vai fazer uma agenda que funciona, com gestão de prioridades. Por quê? Porque a gente não vai dar conta. Para entender aqui, fala para mim, por que valeu a pena a gente estar junto aqui? Eu tô achando que o Instagram vai querer me derrubar aqui.
Valeu a pena para você ouvir isso? Por que valeu? A ação que eu vou deixar para você: listar seus inegociáveis e encaixar no seu dia. E se você tiver dificuldade, me chama no direct. Combinado?